E aí, bom, vamos continuar aqui nossas aulas, nossos vídeos de MacFlu. Hoje a gente vai dar olhando o teorema do transporte de Reynolds. E para entender ele, a gente vai querer. Ele surgiu de uma necessidade de responder uma pergunta, né? A pergunta tem a ver com o desenho que já está aí no quadro. Que ele está falando como é que um elemento que segue o flow percebe a variação de volume de um elemento no flow, tá? Então, vamos supor que num instante inicial ele está assim e num outro instante de tempo ele está assim. E a gente quer saber como é que esse volume varia. Bom, vale salientar que o volume que varia com o tempo é igual a integral tripla sobre esse volume de dvt, certo? Isso aqui é tranquilo, a gente aceita isso aqui. Só que para ficar uma notação um pouco mais limpa, eu vou escrever isso aqui como sendo uma integral simples, tá? Então, quando tiver uma integral simples sobre o volume, tá subentendido a partir de agora que eu tô falando de uma integral tripla, tá? É só para ficar mais compacto a notação. Porém, eu posso aplicar a primeira fórmula de Euler, que diz o quê? Que diz que V de t é igual a J de t, que multiplica V0. Ou seja, eu tô associando o volume inicial com a mudança de volume total do corpo através do jacobiano, beleza? Então isso aqui é só um jeito diferente de escrever. Eu tô falando que V de t vai depender do volume inicial e de como esse volume muda ao longo do tempo, tá? Então isso aqui vai ser mais importante, é a primeira fórmula de Euler. Então a gente pode jogar isso aqui na equação de cima, então a gente vai ter que V de t é igual a integral de V, integral tripla, tá? J de t dV0. E aqui é sobre o volume V0. Só que, como eu falei que eu quero saber a variação de volume percebida por um elemento que vai junto com o flow, isso te lembra alguma coisa? Era para te lembrar da derivada material, cara. Isso é justamente a derivada material, que é a ponte entre a descrição lagrangiana e euleriana. Então eu tenho que d de v dt tem que ser igual a d dt do que eu escrevi lá em cima, né? Da integral de v0 j de t dv0. Tá? Então a gente vai deixar isso aqui de lado por enquanto, tá? Foi uma relação legal que a gente achou aqui. Só que agora a gente vai querer pensar nesse problema de uma outra forma, tá? Pensando de outro jeito. De outro jeito. A gente pode falar que dv dt nada mais é do que a quantidade de matéria que entra e sai do elemento de volume, né? Então eu vou escrever aqui de ver que isso aqui vai ser igual a VNDS, tá? VNDS. O que faz sentido, né? Porque isso aqui mede basicamente o quanto que o vetor velocidade está alinhado com o vetor área, que é esse aqui, unitário de área. Ou seja, está falando o quanto está entrando e saindo pela fronteira desse fluido, né? Então, o que fala, a quantidade de matéria que está entrando e saindo nos fala justamente o volume, então isso aqui faz sentido. Só que eu posso aplicar também o teorema da divergência. O teorema da divergência nessa equação. Eu vou jogar isso aqui um pouco mais para cima para não ficar apertado. Na real, eu vou abreviar isso aqui como sendo TD. Tá? TD. Teorema da divergência. Isso aqui vai ser integral sobre V do divergente da velocidade dv de t. Tá, beleza. Esse aqui é o teorema da divergência de Gauss, a gente conhece, bonitinho, beleza. Só que eu posso aplicar é ótimo, aplicar a primeira fórmula de Euler, que é essa aqui, né, aqui dentro, para assumir com esse v de t. Então isso aqui vai ser igual a integral sobre v0, meu Deus, v0, divide v, vezes o jacobiano, que depende do tempo, de dv0. Isso aqui eu vou chamar, isso aqui é igual a dv dt, né? Isso aqui eu vou chamar de equação 2 e essa aqui de equação 1. Agora eu posso fazer o quê? Cara, elas são iguais, né? Só que ao invés de igualar elas, eu vou subtrair elas. Então, subtraindo 2 de 1, ou 1 de 2, tanto faz, eu vou ter que d dt, a integral de v0 de j de t dv, menos a integral sobre v0 de divergente de v j de t dv0, tem que ser igual a zero. Como? Na real, eu poderia jogar isso aqui, esse diferencial aqui pra dentro. Eu vou ter que apagar isso aqui. Eu posso jogar essa derivada aqui pra dentro, posso permutá-la de lugar, então vai ficar a integral
a integral de V0 de derivada total dt, disso aqui, tá. Eu posso tirar agora as integrais, né? Porque a subtração das integrais é igual à integral da subtração, e como isso é igual a zero, mesmo se eu tirar a integral, isso vai dar zero também. Então eu tenho que dj dt dv menos o div de v j tem que ser igual a zero. Nossa, esse dv não era pra estar aqui. Meu Deus, viajei na maionese. Viajei na batatinha. É na batatinha? Acho que os dois servem, né? Enfim. J é igual a zero. Então a gente tem que dj dt tem que ser igual ao div de v vezes j. Isso aqui é outra relação interessante. Agora, o que a gente vai imaginar? A gente vai usar isso aqui mais pra frente, tá? Agora vamos imaginar, vou escrever aqui embaixo. Vamos imaginar que queremos calcular como uma propriedade qualquer do flow, g de x, que depende do tempo e do espaço, varia com o tempo. Com o tempo para uma partícula que segue o flow, tá? Como um observador que se move junto com o flow percebe a variação de dx dt com o tempo. Então a gente vai usar a derivada material, né? dg dt. Só que, quem é g? G é igual ao quê? Vou escrever aqui, integral tripla, de novo, do volume V0, de g de xt dvt. Eu vou fazer passo a passo, tá? v dv de t. Só que a gente aplica a primeira fórmula de Euler novamente. Isso aqui vai dar d dt, a integral de v0, g de x t, j de t, dv0. Esse j pareceu um 3, né? j de t dv0. Eu posso agora passar esse símbolo de derivada para dentro. Então o que eu vou ter? Que isso aqui é igual a integral sobre v0 de d de g j dt dv0. Só que isso aqui é a regra do produto, né? Então isso aqui tem que ser igual a integral de v0 de j, que multiplica dg dt, mais g, que multiplica dj dt dv0. Só que a gente sabe quanto vale a derivada material de j do jacobiano em função do tempo? Vale o div de v vezes o próprio j. Então isso aqui vai ser igual a integral de v0 do j dg dt mais g div de v vezes j, né? Div de v vezes j, exatamente. Div de v vezes j. Vezes j, dv0. Aí eu posso jogar esse j em evidência, né? Então isso aqui é igual a integral de v0 de dg dt mais div de v g j dv0. Só que isso aqui agora a gente vai aplicar de novo a equação de Euler, a fórmula de Euler, só que invertida. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever dv de t. Então isso aqui é integral em v dg dt mais div de vg dvt. Então isso aqui é igual a dg dt. Isso pode parecer meio estranho, né? Mas é um modo da gente escrever a transporte de Reynolds, né? Só que aqui está incompleto. Isso aqui tem que ser dg dt integral do volume de g de xt. Deixa eu jogar mais pro lado aqui. dv0. Opa, dv de t. Esse igual a isso aqui. Tá? Eu acho que é isso, eu não estou esquecendo de mais nada. Exato, é isso. Isso aqui é um jeito de escrever o teorema do transporte de Reynolds, que a gente vai estar usando nas próximas aulas, tá?
mas eu queria dar uma provada nisso aqui como exercício. Então, só para recapitular. Isso surgiu da necessidade de responder a pergunta. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. Cara, 10 minutos só, ó, um pouquinho. Como o volume varia com o elemento que segue o flow, em função do tempo, aí a gente definiu a primeira fórmula de Euler, que é isso aqui, que a gente vai descrever em função do volume inicial e de uma função que depende do tempo. E aí a gente calcula a derivada material disso aqui. Pensamos de outro jeito, pensamos como que o volume pode variar dependendo do quanto uma quantidade de matéria cruza a fronteira do fluido que a gente está analisando. A gente aplicou o teorema da divergência a essa outra forma de pensar e gerou isso aqui. Puramente o teorema da divergência, e aí a gente aplicou isso aqui em dV/dt e usou a primeira fórmula de Euler para tirar esse dV de t aqui e transformar tudo em função de V0. Aí a gente subtraiu isso aqui disso aqui e encontrou a segunda fórmula de Euler, que é a variação do jacobiano em função do tempo, a derivada material do jacobiano em função do tempo, vale o divergente no campo de velocidade, vezes o jacobiano. E agora a gente generalizou isso para uma propriedade qualquer do flow, e a gente expandiu isso aqui usando a primeira e a segunda fórmula de Euler. Aqui a gente usou a primeira fórmula de Euler primeiro, aí depois a gente usou a segunda. Aí a gente expandiu isso, jogou a derivada material para dentro, usou a regra do produto, depois expandiu a regra do produto, colocou o J em evidência, e usou a primeira fórmula de Euler ao contrário, né? Tipo, a gente transformou J dV0 em dV de t e igualou isso aqui ao que era antes, né? Eu acho que eu meio que pulei esse passo aqui. Não, na real eu pulei não. Não, pulei não, tá suave. Não, tá suave. É porque aqui... Cadê? Aqui no último passo eu escrevi dg dt, só que, tipo, tem um jeito melhor de escrever que é pela integral, né? Que era a derivada material da integral. Porque, tipo, isso aqui, na verdade, falar que isso aqui é igual a isso aqui, a gente está analisando a propriedade G ao longo do volume de fluido, tá? Por isso que quando eu escrevo dg dt, eu posso falar que isso aqui é igual a d dt da integral de V0 de G dVt, sacou? Eu tinha, no finalzinho da explicação, esqueci de escrever isso aqui, mas deu pra entender aqui em cima, eu acho que eu escrevi isso. Aqui em cima eu escrevi isso. Então, acho que ficou tranquilo de entender. Teorema do transporte de Reynolds importantíssimo, beleza? Falou!